Ok, minha gente, eu tenho aqui 2 microfones. Esses microfones é que eles estão trazendo todo dia as informações que você precisa saber sobre eleições. E num desses 2, Vanderlei vai conversar com a gente agora sobre o momento que a gente está vivendo. Então, eu vou pegar aqui um microfone laranja, que é o mais bonito, para a gente fazer um bate-papo com o Vanderlei Pérez sobre esse momento que a gente está vivendo, que é o momento das eleições. Eu vou até pedir ao nosso Gilberto para já deixar preparado aí a chamadinha das eleições, porque a gente está em cima do debates, né? E o Vanderlei hoje está com uma matéria no jornal falando sobre o debates. Debates então, né, Vanderlei? Bom dia. Bom dia, cá estamos. Tá não? Olá, tá ligado? Não. Opa. Não, ligar. Então, vamos passar para o outro. Vamos sair, vamos para o azul. Tá ligado? Foi. Bom dia, Hélio. Cá estamos, então, para mais uma participação e para falar dessa coisa mais confusa e incerta, que é a tal da eleição, né? Um momento de muita expectativa, o momento mais dramático para as candidaturas, que é o momento onde o eleitor indeciso está decidindo. O voto cristalizado todo mundo já tem há 2 semanas, um mês, né? As pesquisas mostram isso, as pesquisas de consulta das candidaturas. Mas esse indeciso é um eleitor muito criterioso. Ele tem umas vontades próprias para votar. Ele quer votar em quem vai ganhar, ele quer votar em quem tem mais chance, ele quer votar, ele está procurando ainda o melhor candidato, ele está achando defeito naqueles candidatos que ele andou namorando ao longo dessas primeiras semanas da campanha, né? Então as candidaturas têm que tomar muito cuidado, porque esse é o momento onde elas ganham voto e onde elas perdem voto, que é o muito pior. Você acha que... Aliás, a gente vai começar com esses debates. Eu estou recebendo informação aqui lá da produção. Mandou prender as cadeiras? As cadeiras estão presas no chão? Talvez seja preciso, né? Porque o clima aqui está complicado. É uma eleição... Uma vez aqui, um desses 5 candidatos a prefeito entrevistados, naquela série de entrevistas que você entrevistou os vice-prefeitos e os prefeitos, eu estava circulando por aqui enquanto você fazia a chamada tal, iniciava o programa, que eu procurei receber todos os dias, eu venho receber esses candidatos, não só os vice-prefeitos, mas também os prefeitos, e ele me perguntou sobre a necessidade ou não de se fazer um debate, se era bom ou se era ruim, e o risco dos debates. Eu disse para ele, com um certo tom de garantia, de que não havia nenhum problema, todos os candidatos poderiam ir no debate sim, porque nós estamos lidando com 5 candidatos, aparentemente pessoas civilizadas, e que mesmo naquela política que nós temos, com alguns indícios de futrica, de violência, ainda assim eu achava o nível dos candidatos a prefeito e a vice-prefeito, o nível era muito bom, e eu sinceramente me enganei. Porque o que nós vimos no último debate foi uma ânsia, uma gana, foi justamente tudo o contrário do que eu falei. Fora ali o Bake, que tentou se posicionar, até porque ele está ali fazendo um papel no debate, né? Ele não era o foco, ninguém tinha interesse, entre os candidatos, interesse nele, mas a gente viu ali umas violências, falta de educação desnecessárias e alguns posicionamentos dos candidatos que não condiz com o que eles dizem que são, né? E não condiz também com o processo de debate que é de esclarecimento, né? Então, muitas agressões desnecessárias e alguns se revelando de uma forma muito perigosa para o eleitor. O eleitor não gosta disso. Nosso eleitor é conservador, ele gosta das pessoas respeitosas. Mesmo que esse respeito soe falso, ele prefere aquele que vem com aquela conversa demonstrando respeito ao adversário. E ali, nesse debate último que nós tivemos aí da diversidade, foi semana passada, né? Início da semana, né? Não, semana passada. Houve muita deselegância desnecessária, o que faz até alguns candidatos se posicionarem como interpretar esse próximo debate que a gente vai ter semana que vem, na sexta-feira, dia 27, no auditório da OAB. Eu posso, com certa tranquilidade, dizer que será um debate diferente,
porque primeiro nós estamos numa casa onde se protege a lei, né? É uma casa de advogados que vai ter os critérios do debate talvez não venham permitir que aconteça o que aconteceu nesse último. Mas é sempre bom, até mesmo para aquele candidato que é agredido, a forma como ele reage já demonstra bem o seu caráter, a sua forma de ser. Né? Então, acredito que o debate é muito importante. Quem não vai no debate, perde o debate. Ou seja, você não tem como você ganhar um debate não participando dele. E até num chavão, até numa agressão a um candidato, o candidato agredido pode ganhar em vez de perder. E aquele que agride pode perder em vez de ganhar. Exemplo disso é o caso de São Paulo, quando o camarada que jogou a cadeira saiu vitorioso no debate e a vítima saiu perdendo. Você vê. Então, nada é o que parece no debate, porque o eleitor tem uma capacidade de avaliação, uma capacidade de entendimento que é diferente desse meandro da política, onde as pessoas estão contaminadas pelo processo da busca do voto. Mas se você for na rua e conversar com as pessoas, elas ainda estão muito desinformadas de todo esse processo que está acontecendo, que é o processo eleitoral. Cara, as pessoas estão tão mal informadas, também, né? As pessoas estão tão mal informadas que eu vi uma matéria agora publicada sobre uma pesquisa em Teresópolis, onde o jornalista diz que o prefeito está com tantos % na disputa. O prefeito nem candidato e se ele fosse, ele pegaria o 6º lugar numa candidatura, num pleito onde 5 disputam, entendeu? Então, ou seja, as pessoas há uma desinformação natural, porque as pessoas têm as suas dificuldades, têm os seus problemas. No mundo da política, nesse mundo maravilhoso, onde uns vão ser secretário, outros vão ser assessor, outros vão passar a fornecer para a prefeitura, outros vão resolver problemas que estão lá, que não conseguem resolver porque não se dão bem com esse modelo político. Esse mundo é um mundo de poucos, né? O mundo real, o mundo que a cidade vive é o mundo da servidão, é o mundo da viela, é o mundo do beco, é o mundo onde a prefeitura não chega, é o mundo onde, inclusive, o olhar da cidade não chega, porque aqueles políticos, aquelas pessoas bem informadas da cidade, nós mesmos, que temos essa necessidade de ser bem entendidos da cidade, a gente conhece muito as ruas, os bairros, as avenidas, mas não conhecem a realidade de uma servidão, a realidade de uma viela, a realidade de quem mora, de onde a metade da população mora. Né? Nós temos aí, a gente conhece, Rua Filouterpe, Rua São Pedro, as ruas, né? Rua Jorge Lima, Rua Luiz Nogueira Júnior, Rua José do Patrocínio, a gente conhece essas ruas. A Luiz Nogueira Júnior é um exemplo disso, que ela pega da Avenida Jorge Lima, que é aquela rua que vai, aquelas duas pistas, né? Que desce para Araras, mão dupla ali que desce para Araras. Que ligou o bairro de Araras ao bairro São Pedro, lá nos anos 50. Então, a Luiz Nogueira Júnior, que aliás, Luiz Moreno, que foi radialista da Teresópolis, será que um dia vão botar uma rua com meu nome também? Já está Rua Hélio Carracema, radialista. Luiz Nogueira Júnior era o Luiz Moreno, que foi radialista na Rádio Teresópolis. Eu não o conheci. Então, essa rua ela pega do Perpétuo até ali, quase que na entrada de Araras. E então, ela é a base da entrada das principais servidões, né? Porque ela entra ali para várias servidões que vão ali. Mora muito mais gente naquelas servidões do que na rua principal. Sim. Muita gente mesmo. Porque você passa de carro à noite, você vê tem carro parado dos dois lados, são pessoas que moram no morro ali. Ali tem muita casa. E as reclamações que nós temos na imprensa, o conhecimento que a cidade tem, que as pessoas da cidade têm da cidade, é daquela rua principal, onde fica ali a igreja Monte Hermon, onde fica a loja de material de construção, onde fica o posto de gasolina. Essa é a cidade. Então, conheço muito bem o bairro São Pedro, mas conhece mesmo? Você já entrou nessas servidões? Algumas servidões têm algum mínimo de condição de habitabilidade, outras nem têm. Você tem servidão aí onde os degraus são muito desproporcionais, onde está correndo esgoto a céu aberto, onde não tem iluminação nenhuma, ninguém coloca, porque a prefeitura não coloca a luz lá. Né? E as casas apagam a luz no início da noite, né? Então, ou seja, não tem uma luz para clarear as servidões. Essa realidade é uma realidade
dessas pessoas que ainda, de boa parte dessas pessoas que ainda estão pensando, não têm noção de que vai ter uma eleição daqui a pouco, porque a vida delas não é uma vida tão difícil como a dos demais moradores da cidade, é um pouquinho mais difícil, né? Então, ou seja, essas pessoas têm problemas, principalmente porque não são alcançadas pelos serviços públicos que são essenciais, não só para quem mora nas ruas e avenidas, mas também para quem mora nos becos e servidões, que são muitos em Teresópolis. Veja bem, gente, a gente está falando sobre eleições, sobre o momento que a gente está passando em Teresópolis. É importante isso que o Vanderlei está falando, que você tem que tomar conhecimento. Mesmo que você esteja sofrendo com descaso do governo atual, que é não conhecer a cidade, porque com certeza o prefeito Vinícius não conhece Teresópolis. Com certeza, ele conhece o eixo Alto Várzea. Né? Agora, conhecer mesmo Teresópolis, ele não conhece. Nem eu conheço mais, eu que rodei esses bairros todos aí até alguns anos atrás. Não conhece nem a família, ele se acha trineto do Clausen, do Fernando, quando na verdade ele é tri-sobrinho. Então, é um desinformado de tudo. Então, gente, você tem que informar. Você tem que estar informado do que está acontecendo. Que a gente vai ter 4 anos com um novo prefeito e novos vereadores. E as regras foram decididas ontem, Vanderlei, para esse debate? O Diário já tem feito debates, já fez debate anteriormente. As séries de entrevistas com os candidatos a gente vinha fazendo já desde a época em que praticamente era proibido de falar em candidatura antes do início ali do pleito mesmo, né? A gente teve até alguns acontecimentos com a Justiça, com alguns questionamentos, porque a imprensa tem essa necessidade de falar das candidaturas. Mas a gente tem já um know-how de entrevista, né? Então a gente tem uma capacidade já, uma prática já de ouvir os candidatos e de entender as necessidades desses candidatos de falar o que precisam falar na imprensa. No debate, eu acredito que o debate nosso vai ser de um bom nível, como foi os debates anteriores, né? Você lembra da eleição anterior, 2020, né? 2016, fizemos um debate aqui no Intercity, tivemos debate, nós temos também um histórico de debates na FESO, no auditório da FESO, 2 debates lá também, onde o Diário participou. Então, ou seja, a gente tem já um histórico de participação em debates, e se a proposta é dar espaço para todos os candidatos, a gente espera, né, que os candidatos deixem os seus saquinhos de maldades em casa e vão para o debate de coração aberto e de mente aberta, e entendendo que não é lugar de fazer papelão. Vai ser um bom debate, eu não tenho dúvida. Com a tua experiência, você acha que os 5 virão? Esse último debate, ele deu motivação para que alguém a mais não fosse, né? O Tricano não foi no debate anterior, porque tem lá os seus motivos. Ele alegou que tinha um outro compromisso e tal, e está convidado para esse debate, e não disse ainda que não vai, né? Então, a gente espera que todos os 5 candidatos se apresentem. Vai depender muito agora de como vai desenrolar as campanhas essa semana, né? Se o candidato tiver uma segurança que a posição dele na colocação está boa, ele vai abrir mão, talvez, de ir no debate. Mas se ele perceber que houve alguma movimentação do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, isso nas pesquisas internas, tá? Porque a gente não tem pesquisa, o Diário não fez pesquisa esse ano, então a gente não fala da colocação dos candidatos. Mas nas pesquisas internas, todos sabem muito bem qual é a sua colocação. Se está lá na frente, se está no meio, se está na rabeira. Então, ele vai fazer uma avaliação. Eu não tenho mais jeito, eu tenho que ou ir para dentro e me arriscar, ou então eu vou apenas figurar no processo. Então, esse é o momento da avaliação. Então, hoje, por exemplo, os candidatos que estão aí se colocando já no entendimento deles de primeiro, segundo e terceiro lugar, eles vão ter que avaliar como vai estar a posição deles até terça, quarta, quinta-feira que vem, para confirmar a presença do debate.
diante do que aconteceu no debate anterior, que foi um caos, entendeu? Onde as pessoas não foram lá para fazer debate, foram lá para fazer um bate-bate, foram lá para agredir os outros, entendeu? Então, e até quando você é agredido, mesmo quando tem a intenção de agredir, quando você é agredido, parte para um debate de agressões e não um debate de propostas, né? Se ouviu pouca coisa que se prestasse naquela conversa dos candidatos ali. O que não deve acontecer nesse agora, até porque eles mesmos sofreram na pele, a reação das pessoas na internet foi a reação foi ruim. Muito ruim para eles, né? Ou seja, se você nem ganhou a prefeitura ainda, já está querendo agredir Câmara, agredir vereador, colocar tudo na culpa na conta dos outros, né? É sinal de que quando você chegar na prefeitura vai fazer o mesmo que esse prefeito Lambão está fazendo aí. De toda a desgraça da cidade é culpa dos outros, é culpa do Teresopolitano, é culpa dos vereadores, é culpa da justiça, é culpa de todos, menos a culpa de quem de fato tem a responsabilidade de mudar a cidade e não mudou. Qual seria hoje o grande discurso do candidato? A gente falta muita coisa em Teresópolis. Os últimos 5 anos e meio, 6, foram catastróficos para Teresópolis. A gente pode até botar muito mais do que isso, né? Os últimos 10, 12 anos foram catastróficos para Teresópolis. Mas hoje, qual seria a grande plataforma do próximo prefeito? Dos 5 candidatos? O político ele era para estar muito bem informado das necessidades do eleitor, das necessidades da cidade, porque ele tem que produzir um discurso que contemple os interesses daquele que ele pretende conquistar. Eu lembro que na eleição de 2020 teve um candidato, não preciso dizer o nome aqui, você vai lembrar quem foi, que prometeu redução do preço da passagem de ônibus. Sim. Quando, 4 anos atrás, a cidade já estava passando por um processo de transformação do transporte coletivo indo para o Uber. Então, qualquer fala com relação ao Uber, vou legalizar o Uber, vou dar mais condições do Uber funcionar, vou resolver a questão do mototáxi. Essa conversa era muito mais importante para o eleitor do que prometer reduzir o preço da passagem de ônibus. Por exemplo, nessa eleição, você falar, eu estou vendo candidato dizendo aí que vai colocar ônibus de graça. E tudo que é de graça é ruim, tá? Essa coisa de graça não funciona. O eleitor não está querendo isso. Sabe o que o eleitor está querendo hoje, o eleitor do transporte coletivo? Está querendo alguém que prometa a ele que o ônibus passa numa hora regular qualquer. Que seja de hora em hora, de meia em meia hora, ou 2 vezes por dia, mas que passe dentro do horário, porque os ônibus não cumprem mais horários. A empresa está passando por dificuldades em função da falta de controle da prefeitura, não só da concessão, mas também do modelo de transporte coletivo, né? Deixou o Uber funcionar de qualquer jeito, deixou o mototáxi funcionar de qualquer jeito. Isso afetou muito no dia a dia da empresa, né? Deu calote na empresa, naquelas passagens que ela tinha que pagar, das pessoas com doenças crônicas, dos estudantes. Nós temos aí a aviação ameaçando parar de novo, porque a prefeitura não está cumprindo o acordo que fez na justiça, das prestações que devia pelo transporte escolar. Ou seja, o político tem que estar antenado no que as pessoas precisam. Claro, falar genericamente, vamos melhorar a saúde, vamos melhorar isso ou aquilo, isso é muito fácil para o político, mas ter aquele time para entender o que as pessoas precisam, né? A questão do hospital público em Teresópolis, a questão de melhorar a clínica disso, clínica daquilo, eu não sei, talvez, será que é isso que as pessoas estão precisando? Né? Porque quem está morando lá em Providência, em Santa Rita, talvez precise mais que o postinho de saúde do seu local funcione. Entendeu? Então, o político tem que estar antenado no sofrimento. O problema é que o mundo da política não é o mundo real. É o mundo onde tem um cartãozinho vermelho que passa no banco e recebe pagamento. Você não depende da empresa que você trabalha, que vive com dificuldade, juntar moedinha para te pagar o salário no fim do mês, que essa é a realidade da cidade. Né? Então, se o político se vestir de povo e entender as necessidades do povo, ele vai saber falar o que o povo precisa. E aí o povo se encanta com ele. E esse é o grande problema, porque no mundo da política é viagem de avião, você não vê mais dinheiro porque alguém paga as contas, tudo é mais fácil, na justiça não tem fila para ser atendido, é tudo na hora, tudo funciona melhor no mundo da política. E no mundo real é diferente. E esse mundo irreal da política faz com que as pessoas que estão na política não consigam enxergar as necessidades do povo. Não consegue entender nem as necessidades das ruas pavimentadas, da rua que tem lá um asfaltinho ruim ou de um calçamento a pé de moleque, quando, na verdade, ali é o centro
da cidade para aquelas pessoas, porque as pessoas moram além daquilo. As pessoas não moram perto daquele ponto de ônibus, moram a 500 metros do ponto de ônibus, tem que atravessar uma ou duas servidões. Essa realidade, se os políticos entenderem essa realidade, eles vão nadar de braçada e vão conseguir falar a linguagem do povo. E essa linguagem do povo, ela muda a cada eleição. E esse é o problema. Eu vou para o comercial agora, quero só esclarecer uma coisa aqui, que já me perguntaram isso várias vezes, e vão botar daqui a pouco. A gente falou aqui de empresa de ônibus. As pessoas falam assim, tem um monopólio, por que não abre uma concorrência para outra empresa de ônibus vir para cá? Vejam bem, primeiro que não pode abrir 200 mil concorrência que outra não vem para cá. Porque os donos das empresas de ônibus, eles se conhecem. Então, se eu tenho uma empresa de ônibus aqui, e você tem uma empresa de ônibus, e Vanderlei tem em outra cidade, eu não vou para a cidade de Vanderlei, Vanderlei não vem para a minha. Não é assim? Tá? Hoje nem esse é o problema mais, né? Porque a empresa de ônibus é um modelo de negócio que está decadente, né? Não é mais aquele grande negócio como era antigamente. Hoje são as startups, né? Hoje é o cara que é duro, do nada, em 3 anos ele fica bilionário com vários modelos da economia, né? Então aquele modelo de levantar a porta de aço está acabando, né? Para você fazer o seu comércio. Então a empresa de ônibus também está acabando, porque o governo acabou com ela. Quando cria as gratuidades, quando cria os benefícios, quando sobrecarrega, imagina você ter 300, 400 funcionários, todos de carteira assinada, todos com direitos trabalhistas, né? Enquanto a realidade do mercado é outra. Então essa realidade mudou e as pessoas não perceberam, né? Então isso foi muito ruim. Hoje o ônibus atrasa porque a cidade está congestionada de veículos com um transporte praticamente individual. Não se preocupou com a mobilidade urbana. Você fala muito de mobilidade urbana, e é uma necessidade, e a mobilidade trata justamente disso, né? Quando você tem carro demais, o ônibus atrasa para chegar no destino. Exatamente. Então, se você não resolve, trava tudo na cidade. Trava o emprego, chega atrasado na escola, chega atrasado no trabalho. É tudo complicado quando não tem essa preocupação. A gente vai para o comercial, a gente volta já, é rapidinho, continuando falando da nossa cidade. E não se esqueçam, dia 27, debate é aqui, TV Diário.